nos outorgado a cada dia para cada um de nós, Senhor. Obrigado por ter nos trazido até aqui. Obrigado, meu Deus, por podermos entrar em contato com essa verdade que tem entrado em nossas mentes, nossos corações, tem mudado os nossos pensamentos, nossas atitudes, mas muitas coisas ainda precisam ser mudadas. Portanto, meu Deus, continue essa obra que o Senhor iniciou no coração e na vida de cada um dos que aqui estão presentes. Complete essa obra através do poder do Teu Santo Espírito, concedendo dons à Tua igreja, dons espirituais a cada um de nós, para que nós possamos desempenhar essa obra com temor, com tremor, com santa ousadia, Senhor, fazendo com que toda a terra venha tremer diante da Tua palavra. Que todos os sinceros, meu Deus, possam ser movidos, corações possam ser quebrados para ouvir a Tua palavra, e assim o Senhor possa dar a cada um de nós um coração novo e inscrever nele a Tua lei, para que não venhamos pecar contra Ti. Faça-se presente mais uma vez, Senhor, através do Teu Santo Espírito, inspirando os Teus servos a explanarem a Tua palavra e inscrevendo elas em nossos corações. São as bênçãos que nós imploramos nessa noite e as agradecemos em nome de Cristo Jesus e na inspiração do Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Uma boa noite, a paz do Senhor para todos os irmãos. Boa noite para os irmãos e irmãs também que estão nos acompanhando online pela internet. Nós vamos ter uma mudança de estudos. Vamos continuar no Apocalipse, mas nós vamos fazer uma pequena recapitulação de alguns outros pontos do Apocalipse 12, que nós estudamos aqui já. Alguns não tiveram a oportunidade de estudar junto conosco, quando nós estudamos a primeira vez, então vão ter a oportunidade de estudar hoje. E aqueles que já estudaram vão estar fazendo uma recapitulação, para poder aprofundar nos temas e nos tópicos que foram tratados no primeiro estudo que aqui fizemos. Então, gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, e qualquer pergunta, mais uma vez eu peço, levantem suas mãos, para que o diácono, no caso o Moedas, vai estar direcionando o microfone para aquele que quiser participar com a sua pergunta. Tá? Nós também vimos aqui, quando nós estudamos o Apocalipse 12, que todos os acontecimentos descritos no capítulo 12 do Apocalipse, eles se cumpririam quando? Quem lembra? Na plenitude de tempos, agora, no fim dos dias. Então o Apocalipse 12 é uma revelação da palavra de Deus para agora, para hoje. Então todos os acontecimentos descritos lá, eles foram dados em visão a João há quase 2000 anos atrás, mas João veio em espírito nos dias que estamos vivendo para contemplar as coisas que estão acontecendo e as que ainda vão acontecer. Tá? Então prestem bem atenção na explanação do Apocalipse 12, a continuação que nós vamos estar fazendo. E qualquer dúvida, os irmãos perguntem, levantem suas mãos e perguntem, por favor. Então lá em Apocalipse capítulo 12, fala assim, vamos lá abrir nossas Bíblias, Apocalipse 12, vamos estar analisando 7 e 8 por enquanto. Houve peleja no céu, ou seja, houve batalha no... Irmãos, eu vou pedir o máximo de atenção de todos. Tá? Concentrem-se nos estudos, na palavra que vai ser lida. Evitem comentários, conversas, evitem barulho. O Espírito Santo é sensível até um alfinete, uma agulha que cai no chão. Quanto mais burburinhos dentro da igreja. Então vamos procurar ficar concentrados na palavra. Tá? Para que assim nós possamos ter uma compreensão melhor, um aproveitamento melhor no estudo. Então olha só, verso 7, verso 8 mais uma vez. Peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Aí o comentário diz assim: batalha no céu. Batalha no céu. Podemos saber como será travada essa batalha no céu, precisamos entender melhor as coisas espirituais. Então, para podermos saber como será travada essa batalha no céu, precisamos entender melhor as coisas espirituais. Pois o Apocalipse se cumprirá o quê? Justamente no arremate da história da humanidade. Então nós estamos vendo mais uma vez, mais uma confirmação,
que o Apocalipse se cumprirá justamente no arremate da história da humanidade, ou seja, no fim dos tempos, na plenitude dos tempos, nos dias de hoje. Para entendermos como é essa batalha no céu, como se trava essa batalha no céu, ou como estará se travando essa batalha no céu, nós precisamos entender melhor o que significa a palavra céu. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, verso 8. Vamos lá, no livro de Gênesis. Alguns já têm compreensão do que significa a palavra céu, mas para outros que estão nos acompanhando pela primeira vez e aqueles que ainda têm alguma dúvida, os textos vão estar nos ajudando a compreender melhor. Gênesis capítulo 1, verso 8. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã o segundo dia. E chamou Deus ao firmamento céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Jó capítulo 9, verso 8. Jó capítulo 9, verso 8. Então Deus chamou ao firmamento céus. Vamos lá, Jó capítulo 9, verso 8. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem sozinho estende os céus. Jó capítulo 37, verso 18. Ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido. Em textos mostram céus e outros mostram firmamento, que é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Mas vamos decorrendo os textos para ver o que mais a palavra de Deus vai nos revelar sobre céus. Salmo 19, verso 1. Salmo 19, verso 1 não pode ser entendido que literalmente. Ele tem que ser compreendido espiritualmente. Só anuncia alguma coisa a uma pessoa. Tá? Uma pessoa anuncia alguma coisa, proclama alguma coisa. Então vamos lá, Salmo 104, verso 2 agora. Envolto de luz como de um manto, tu estende os céus como cortina. Outra tradução fala assim, coberto de luz, não é isso? Ou como um manto. Coberto de luz como um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. Isaías 40, verso 22. A Bíblia judaica ela tem os livros contrários, né, irmão Isaías? Se o irmão quiser uma outra Bíblia para poder facilitar. Isaías 40, verso 22. Preste bem atenção nesse texto agora. Ele, o que senta acima do círculo da terra, para quem seus habitantes parecem gafanhotos, estende os céus como uma cortina, esparrama-os. Está falando que o Senhor estende os céus como uma cortina, e os desenha como uma tenda para neles habitar, como uma tenda para neles morar. Nós sabemos que tenda, tabernáculo, casa, morada, significa o quê? Um corpo pela qual Deus habita nele. Tá? Então aqui está começando a se desenhar, mostrando que os céus aqui podem ser seres pelas quais Deus neles habita. Quando fala firmamento, ou seja, foram os fundamentos aonde Deus estabeleceu o quê? Todo o universo. Foram seres pelas quais Deus criou para governar o universo para Ele. Nós vamos vendo aqui nos outros textos que vai ficar mais claro. Isaías 44, verso 24. Nós vimos que o significado da palavra Shekinah é o quê? Morada, habitação. Então, quando se fala de tenda, de morada, está se falando de um corpo de luz, ou seja, simplesmente de um ser pela qual o Espírito de Deus habita. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. 45, verso 12 agora. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então ele fez os céus e todo o seu exército. Ele fez os céus e todo o seu exército. Aparentemente esse texto ilustra que o céu é uma hierarquia espiritual elevada.
Ou seja, como se fossem comandantes, como se fossem generais. Então Deus os criou e também criou junto com eles o que? O seu exército. Tá? Ou um povo pela qual eles iriam comandar. Jeremias capítulo 10, verso 12. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria. E com a sua inteligência estendeu os céus. Zacarias 12, verso 1 agora. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Dentro dele. Aqui nesse sentido também, céu pode ser o quê? Um espaço atmosférico. Ou seja, um local literal onde habitam os seres. E aqui, chamou Deus a expansão céus. Céu, nesse sentido, são o quê? Ares, região celeste. Como Efésios capítulo 6, verso 12 diz. Todos lembram o que está escrito lá? Nossa luta, Paulo fala, não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e potestade nos lugares celestiais. Tá? Nos lugares celestiais. Então, céu, Ares, região celeste. Céu se refere às coisas espirituais. A palavra céu significa ar, etéreo, coisas espirituais. Satanás usou toda a sua força nessa última tentação, pois este último esforço iria decidir seu destino. Quem seria vitorioso? Ele afirma que o mundo era seu domínio e que ele era o príncipe das potestades do ar. Se fala que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, então aqui o comentário diz que ele é o príncipe de todas essas potestades do ar. Mas que potestades e que ar? Já que nós não podemos vê-los. Boa pergunta. Aí, para responder que ar que é esse aí, vai para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Abram lá suas Bíblias. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, esse príncipe das potestades do ar também é chamado o Deus deste século. Mas aonde ele está governando? Na verdade, todo esse ar atmosférico está impregnado com qual espírito? Satanás. Com o espírito de Satanás. Por isso que o que predomina no coração do homem e na mente do homem é o que? É a perversão, é o pecado. Por isso que diz que o mundo inteiro jaz no poder do maligno. O mundo inteiro jaz no poder do maligno. 1 João capítulo 5, verso 19. Ou seja, se o mundo inteiro jaz no poder do maligno, esse poder precisa ser quebrado. O Senhor, ou seja, o príncipe das potestades do ar, dessa atmosfera terrestre pela qual nós estamos vivendo, precisa ser mudado, precisa ser vencido, para que então o ar possa o quê? Ser impregnado com o Espírito de Deus. Shamaim é céus em hebraico, que significa um lugar espiritual. Salmo capítulo 2, verso 4. Vamos lá conferir. Shamaim é céus em hebraico, que significa um lugar espiritual. Salmo capítulo 2, verso 4. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Aquele que habita nos céus. Tá? Ou seja, todo esse estado espiritual tem um ser que está governando. É o ser que está governando. Só que Apocalipse, lá fala que houve batalha no céu. Mas quem é que pelejou? Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos. Mas como vai ser essa peleja? Como se dará essa peleja? Tem como essa guerra ser no céu, porque Miguel é um título, né? É um título. É um título. Então, essa guerra vai ser, com certeza, aqui, nesse céu atmosférico, né, onde nós estamos. O que poucos de nós compreendemos até agora é que
todos nós estamos levando para uma batalha apenas no plano material. Uma batalha no plano material é entre um ser de carne e osso contra outro ser de carne e osso. Agora, uma batalha no plano espiritual só pode ser entre espíritos. Só pode ser entre espíritos. Ou seja, para que Satanás possa ser derrotado, para que ele possa cair definitivamente do comando, podemos dizer assim, do estado espiritual da Terra, precisa de pessoas o que? Espirituais para batalharem contra ele. Enquanto essas pessoas não se tornarem pessoas espirituais, ele vai continuar o quê? Dominando o ar atmosférico da Terra. Aí não tem como ele ser destronado de onde ele está. Não tem. Não tem. Então tem que pessoas se tornarem espirituais para então começarem a batalhar contra esse ser espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra esses principados e potestades que estão nessas regiões celestes. Tá? E essas regiões celestes não é apenas o mundo espiritual, mas também eles habitam aonde? Dentro do coração do ser humano, comandando os pensamentos, comandando as ações, as atitudes, as palavras e os sentimentos do homem. Porque o coração do homem também é uma região celestial. Olha lá, ó, o céu é onde Cristo está. O céu não seria céu para os que amam a Cristo, se ele não estivesse ali. Olha o comentário de baixo. Cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus. Dai a Deus fortaleza. A sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Então, alguém já viu alguém montado no céu? Literalmente. E ali fala no céu dos céus. Então esses céus aí não podem ser entendidos de maneira literal. Tá? Não pode ser entendido de maneira literal. Temos entendido que Deus é Espírito, né? O Senhor é o Espírito. E que Ele se manifesta através das suas criaturas, certo? Se Deus se manifesta através das suas criaturas, sendo Ele Espírito, então nós podemos entender que cada criatura onde Deus se manifesta é o quê? Um céu. É o céu. Certo? Muito bem. Mas o que seria agora o céu dos céus? Já que cada criatura onde Deus se manifesta é um céu. O que seria então o céu dos céus? É o que está acima desses. O irmão Livelto está dizendo que o céu dos céus é alguém que está acima destes céus, ou dessas pessoas pelas quais o Espírito de Deus habita. Quem concorda com ele? Porque a resposta está exata. Quando fala o céu dos céus, as mais altas nuvens, é a hierarquia mais elevada. Tá? É o ser de hierarquia mais elevada, pela qual está comandando outros seres espirituais. Para exemplificar, nós podemos dizer o seguinte: Jesus, quando estava aqui na terra, era o céu dos céus. E os seus discípulos eram os céus. Muito bem. Então é como se uma coisa que dizemos também: Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Céu dos céus. É a mesma coisa, só muda os títulos, mas a hierarquia é a mais elevada e sempre guiando outros de hierarquia também elevada. Então, aqui embaixo fala: o Espírito de Deus em suas criaturas. O Espírito de Deus em suas criaturas. Então, quando se fala, vamos lá de novo, Apocalipse capítulo 12, vamos abrir lá de novo, verso 7, verso 8. Lucas 15, verso 21. Lucas 15, 21. Então, por favor, antes do Apocalipse ser lido novamente, vamos lá em Lucas 15, 21, então. Todos acharam? Quer ler para nós, por favor, irmã Catarina? Capítulo 15, verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí no caso, o céu, a parábola do filho pródigo, né? O céu é representado por quem? Pelo próprio pai dele, tá? Ou seja, pequei contra ti, somente pequei.
Eu pequei contra o céu e diante de ti, né, que são uma figura de linguagem. O Espírito de Deus lá em cima mostra em suas criaturas. Aí agora vamos de novo lá em Apocalipse 12, versos 7 e 8. Vamos ler de novo esses versículos. Vamos pegar agora até o verso 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Como podemos entender esses versículos aqui diante deste pequeno deslumbre da palavra céus? Como podemos entender aqui? Verso 10. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do céu, do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Irmãos, o que vocês estão entendendo desses textos aí? Nós estamos vendo aí que o céu é um estado de espírito, é um local espiritual. Mas aqui nós estamos vendo praticamente uma batalha entre dois exércitos nos dois céus, nos dois planos, tanto material como no espiritual. E que a vitória no plano espiritual depende da vitória no plano material. Porque aqui, o verso 10, como foi lido, quer dizer, no decorrer do 7, 8 e 9 e o 10, mostra então que está havendo uma batalha, uma guerra. Essa guerra está acontecendo literalmente a cada segundo, a cada minuto, todos os dias. Só que nossos olhos materiais, carnais, não podem ver. Não podem ver, mas constantemente está havendo conflito entre Cristo e os seus anjos no plano espiritual e Satanás e os seus anjos também no plano espiritual. Mas também essa batalha se estende para o mundo material que estamos vivendo. Ou seja, aqui neste mundo material tem pessoas que estão sendo condutos de Cristo e dos seus anjos, procurando fazer as obras de Deus na terra para estabelecer a vitória nesse grande conflito. E também a maior parte da humanidade estão sendo o quê? Condutos de Satanás, tentando impedir que a verdade venha a ser o quê? Levantada. Agora tem um detalhe interessante aí. O irmão Fábio vai fazer o comentário agora. Mas tem um detalhe impressionante aí. Na medida que essa batalha no plano material vai se desenrolando, o que acontece? A vitória no mundo espiritual vai sendo concretizada, estabelecida. Tanto é que quando essa vitória ela é concretizada no plano material, que passa agora a vitória final no plano espiritual, esse ser aqui da terra, que está sendo levantado para poder ser o comandante das hostes do Senhor, ele então, ao passar para o plano espiritual, o que acontece? Alguém diz: agora foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Sim, agora ele foi precipitado. Porque agora alguém pôde o quê? Destroná-lo do domínio da terra. Veja como isso é tão grande, porque a batalha é no céu. O céu é um lugar de habitação, né? Mas a habitação nós sabemos que são as criaturas, certo? Agora, essa batalha que o irmão acabou de citar acontece no reino espiritual, certo? Então, na realidade, quando cada pessoa que vai entendendo o mistério da fé, que vai entendendo a justificação de Cristo no Espírito, e que vai fazendo com que agora o seu Espírito promova a edificação do reino de Deus, ele está se tornando uma pedra na construção do tabernáculo, certo? E agora, a vitória que o irmão acabou de dizer que é estabelecida, essa vitória é estabelecida quando quanto mais pessoas vão desenvolvendo essa característica de se tornar homem espiritual, isso significa que a vitória está aumentando e o reino de Deus está sendo estabelecido. Mas a realidade é que para que esse reino de Deus seja estabelecido, esse chamaim que está dizendo ali é o mesmo que Shekinah.
lugar de habitação. Então precisa ser estabelecido o trono, né, de Deus. Mas, como a irmã falou pela manhã, para que o trono seja estabelecido é necessário que tenha o quê? A construção, porque o trono é a pedra de esquina, a pedra fundamental. A pedra fundamental. E tem um detalhe interessante aqui também. Tem um hino que foi composto pela irmã Ana, ou seja, foi modificado, né, pela inspiração que vem de Deus através dela, que mostra assim: vós sois os filhos dos profetas e do conserto eterno de Deus. Nós sabemos também que cada um daqueles que tem a semente divina dentro deles, cada um desses, eles estão o quê? Sendo vigiados, acompanhados por um anjo ministrador. Lá em Hebreus, Paulo fala que todos esses seres celestiais são anjos ministradores, enviados em favor dos que o quê? Vão herdar a salvação. Mas como assim Satanás está os acusando de dia e de noite? Quem são esses que estão sendo acusados dia e noite? Será que é o ser humano? Apenas? Imagine que, vou dar um exemplo aqui, para que vocês possam raciocinar. Imagine que o irmão Silvonei, vou pegar o exemplo do irmão Silvonei aqui, e do Henrique ali. Imagine que o irmão Silvonei e o irmão Henrique, eles tenham, desde o nascimento, um anjo que acompanha eles na vida deles, procurando ministrar a influência espiritual de Deus em suas mentes e em seus corações. Quando o Silvonei ou o Henrique, eles transgridem a lei de Deus ou pecam, a quem Satanás acusa? Como, irmão Poliana, repete? O seu anjo ministrador. E o que acontece com esse anjo ministrador? Ele se retira envergonhado. Porque aquele que ele está ministrando nele não está suprindo o quê? Não está cumprindo os princípios, não está alcançando o nível espiritual que precisa alcançar. Para que esses anjos ministradores possam ser o quê? Glorificados. Ou também o quê? Justificados em espírito. Mas quando o irmão Silvonei, quando o irmão Henrique, eles então recebem uma influência e passam a praticar essa influência, tem como Satanás acusar esses anjos? Não tem. Não tem. Aqui no verso 10, repetindo, diz assim: então ouvi uma grande voz do céu proclamando. Agora quando? Depois que a batalha na terra, ela é estabelecida a vitória para o reino de Cristo. Quando isso acontecer, agora houve grande voz do céu proclamando. Agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Esses seres espirituais estão falando que agora vem o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo. Ou seja, a Shekinah que está no meio do povo. Vocês estão começando, estão entendendo? Estão pegando aí? Então, olha só, continuando. Pois expulso o acusador de nossos irmãos. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Vocês estão vendo aí como as palavras diferença no entendimento de um parágrafo? Primeiro, esse ser espiritual está falando que veio agora a salvação, o reino e a autoridade do seu Cristo. Depois ele fala que Satanás está no plano material ou está no plano espiritual? Ele está no plano espiritual. Ele trabalha através de agentes no plano material, mas ele está no plano espiritual. Então, se ele está no plano espiritual, quem é o Deus que ele está, na verdade, diante dele, acusando? Que irmãos que esse ser está dizendo aqui? Certamente são o que? Seres espirituais, ou os anjos espirituais, ministradores. Por quê? Porque simplesmente ali, se Satanás está acusando diante de nosso Deus, o mesmo ser fala assim, do seu Cristo. Depois ele também fala do nosso Deus.
Ou seja, ele está especificando um ser que está no plano material e outro ser que está no plano espiritual. Tá? Dois seres. Então, à medida que nós vamos entendendo e compreendendo essas explicações, vai começando a entender melhor como é o desenrolar dessa batalha, desse conflito. E vamos entendendo melhor por que ainda Satanás não caiu. Por que ali comenta o grande conflito que viu antecipadamente o tempo da queda de Satanás. Tá? Ou seja, ele ainda não caiu. Porque ele vai cair definitivamente quando agora foi expulso ou mais dominar o estado espiritual da Terra. Nesse caso, o demônio, Satanás, por exemplo, aí ele não está acusando somente o ser humano. Ele também está acusando aquele anjo que se afasta. Isso também acontece, né? Na verdade, aí, o anjo se afastando, ele é considerado como um anjo que não cumpriu o dever dele perante aquela pessoa. É isso que acontece? Na verdade, não é exatamente nesse sentido. Eu vou tentar para vocês entenderem melhor. Cristo vai ser justificado como? Em espírito. Mas quando é que Cristo é justificado? Eventos Finais, página 35, Ellen White, ela fala o quê? Que Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter Cristo se manifestar no seu povo, então ele virá para reclamá-los como seu. Ou seja, quando o caráter e o Espírito de Cristo estiver na sua igreja, no seu povo, então nesse momento a igreja vai estar com certeza fazendo as obras de Cristo na terra. Então Cristo ele é justificado em Espírito. Ele é justificado no Espírito, porque agora a obra que ele está fazendo dos frutos, resultado. Agora, se Cristo, ele ao ministrar nesse santuário, nessas pessoas, não produz fruto, ou seja, as pessoas não assimilam o seu caráter, não praticam as suas obras, ele tem como ser justificado em espírito? Não tem. Está dando para vocês entenderem? Os anjos são a mesma coisa, são administradores, enviados em todos aqueles que vão dar a salvação. Então, quando alguém assimila a influência de um anjo desse, recebe essa influência, pratica as boas obras que estão escritas na palavra de Deus, então esse anjo que está ministrando a mente dele, daquela pessoa, ele é o quê? Justificado em espírito. Ele também é glorificado em espírito, porque a obra dele começa a produzir frutos. Agora, quando ele começa a ministrar e o ser humano agora não pratica as obras boas e continua em transgressão e pecado, sai o que? Envergonhados. Porque o trabalho que está fazendo torna seu trabalho vão. Torna seu trabalho em vão. Então, por isso que cada ação que nós fazemos, cada pensamento que alimentamos, cada sentimento que sentimos e nutrimos, ele está glorificando um ser ou outro ser. Um ser ou outro ser. Cada um dos irmãos entenderem agora? Deu para pegar a linha de raciocínio? Irmão Everson. Essa questão da queda, Lúcifer, né? Da queda de... Dá para sentir duas quedas, né? Ver se eu estou entendendo certo. Porque a primeira vez ele realmente caiu do estado que ele ocupava, né? Do estado espiritual que ele tinha. Só que agora, no Apocalipse aponta que ele irá ser expulso. Ou seja, ele perdeu a posição que ele ocupava, só que ele continuou atuando até o tempo do fim agora, que realmente agora ele vai ser exterminado. Seria mais ou menos nesse sentido. Mais ou menos por aí. Mas agora ele não tem mais o mesmo espírito que ele tinha a princípio, quando como... Pelo que entendi, foi assim, a luta é entre dois anjos, os anjos das trevas e o anjo de luz. Isso. Só que quem indica qual deles vão vencer, somos nós. Então eu tenho, por ter semente de Deus, eu tenho um anjo de luz me ajudando. Te ajudando. Isso.
que acontece? É ele que nos dá o quê? O discernimento do que é errado, do que é certo. É eles que tocam na consciência. É eles que nos dá o entendimento da palavra. Então, ele está nos ensinando a fazer o que é correto. Isso. Mas a partir do momento que eu decido fazer errado, eles realmente saem envergonhados. Com certeza. Então, eu acho que o dragão, ele só vai realmente ser derrotado quando houver isso. Acontece, ele foi expulso, né? Como o irmão Everson comentou, ele perdeu, né, sua posição primeiro. Só que ele não veio sozinho, né? Ele veio com outros anjos com ele. Então, enquanto houver pessoas obedecendo ele, vamos dizer, todos, ele ainda está reinando. Mas a partir do momento que houver uma pessoa que não caracteriza ele mais, daí ele já é destruído. Ele já começa a ser... Ele não aceita perder nada. Então, se ele perder uma pessoa, ele mesmo vai se sentir destruído. Tem um texto de Ellen White que fala assim, que o maior medo de Satanás é ele descobrir, aliás, uma pessoa descobrir que ela é capaz de ter o domínio da mente de volta. Esse é o maior medo dele. Está no meio de caráter e personalidade, esse texto. Ou seja, por isso que quando todos os anjos ministradores estão influenciando o Consolador para transmitir a mensagem de vida e de verdade para nós, quando saímos daqui, igual agora todos esses anjos estão aqui, procurando ministrar na mente de todos os ouvintes essas verdades. E aqui eles vão também dando o quê? Sugestões, insinuações. Vão começando a colocar ideias na mente sobre a verdade para que possa se desenvolver em nossa mente. Quando saímos daqui, que também continuamos da mesma forma meditando na palavra, esses anjos continuam o quê? Trabalhando na nossa mente. Só que tem outros anjos também que estão o tempo todo tentando tirar a nossa atenção. Tentando roubar a semente que está sendo plantada. Então é uma batalha constante. Essa batalha no céu, tanto é o céu espiritual, como também é dentro da mente de cada ser humano. Irmão Ricardo, Sim, então, na realidade, até isso é sério também, porque todo esse trabalho que os anjos têm conosco, nós vamos ter que prestar conta um dia disso. Vamos. Por isso que nós vamos prestar conta em espírito de todas as ações que fizemos no corpo. Até porque as oportunidades estão sendo dadas. Ninguém vai poder alegar a Deus depois nenhuma desculpa. Primeiramente que todas as oportunidades que estão sendo dadas vão passar como o quê? Como filme, na mente de cada um. Tá? As cenas das oportunidades que Deus deu, da mensagem enviada, das advertências dadas, dos conselhos dados, das repreensões dadas, vai ser passada na mente de cada um. Ninguém vai poder falar nada. Tá? Alegar nada diante de Deus. E a gente pode ver o resultado no literal. Também. Tá? Então, tanto o material influi no espiritual, como o espiritual influi no material. Estão interligados entre si. Tá? Então nós vimos aqui, ó, Chamaim também é um local para viver. Ou uma morada, uma tenda, também chamada de Shekinah. Tá? Chamaim é um local para viver. Céu visível ou invisível. Tá? Literal ou tanto literalmente como metaforicamente. É aplicada muitas vezes à terra de Canaã. Sua aplicação não se dá necessariamente a lugar espiritual, mas pode ser aplicada à matéria. Ou seja, nosso corpo é constituído de células, de matéria. Então também o nosso corpo pode ser um local para viver, para habitar. Mas aí nós vamos fazer a pergunta agora, faço a pergunta para os irmãos. Que morada somos nós? Que espírito habita em nós? Se de fato o Espírito de Deus está habitando em nós, então nós somos o quê? Um céu. Se o Espírito das trevas é que está habitando em nós, então nós somos o inferno. Ou o abismo. Tá? Mas propriamente o inferno. Porque o que caracteriza o inferno também é o estado de espírito. Todo sentimento de inveja, de ira, de raiva, de rancor, de mágoa, de mentira, todos os espíritos nesse sentido, eles são caracterizados pelo inferno. Quando eu estou sentindo um sentimento desse, ou pensando, nutrindo um pensamento desse, na verdade, naquele momento eu estou aonde? No inferno. E da mesma forma, do lado contrário,
se eu também estiver nutrindo um sentimento de harmonia, de paz, de alegria, de determinação, de bom ânimo, de esperança, esse é um estado de espírito que do céu. Aqui no comentário que segue diz assim: o produto do poder criador de Deus, no segundo dia da semana da criação, recebeu um nome, assim como tinha recebido a luz do primeiro dia. No hebreu, tanto como nas traduções modernas, a palavra céus é o nome que se dá a um estado espiritual e onde Deus habita, e também ao firmamento. Não somente um local, um corpo, onde Deus habita aqui na terra, mas um local literal onde Ele está, também no céu. Isso também é chamado, esse local também é chamado céu. Provavelmente ele está muito distante da terra. E também ele pode estar o quê? Aqui. Quando todos, a irmã Poliana está comentando, quando todos tiverem o Espírito dele, aqui será o quê? Um novo céu, vão ser formados novos céus, no plural. E também vai ser formada uma nova terra. Tá? São vários ângulos de entendimento. Essa terra também, quando o estado espiritual mudar, ela vai ser uma nova terra. Vai ser renovada. Como a terra também tem outros significados que futuramente nós vamos também estudar. Tá? Neste versículo, céus se refere aos céus atmosféricos que aparecem ante o olho humano, como um palho ou cúpula, que cobre como uma abóbada nossa terra. Ou seja, quando nós vemos à noite é escuro, mas durante o dia aquela abóbada azul celeste. É chamado também céus. E nenhuma criatura pode sobreviver sem que receba as dádivas de Deus. O bem produz vida, o mal produz. Procurar considerar essas cenas como reais. Estevão, o primeiro mártir cristão, em seu terrível conflito com principados e potestades e com a maldade espiritual nos lugares celestiais, exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Malvado. É interessante essa colocação. Estevão, o primeiro mártir cristão, em seu terrível conflito com principados e potestades e com maldade espiritual nos lugares celestiais. Mas potestades com a maldade espiritual nos lugares celestiais? Como entender isso? Principados e potestades e com a maldade espiritual nos lugares. Mas já no céu tem maldade? No céu tem maldade? Isso aí mostra que na realidade esse principado e essas potestades não estão no céu de Deus. Não. E esse céu aí é completamente diferente do que nós temos pensado. Né? Porque o céu de Deus, na verdade tem um texto, tá até na lição da plenitude dos tempos lá quando nós estudamos, que fala lá, o céu é um lugar puro e... Ou seja, na presença da luz, as trevas não permanecem. Não permanecem. Tá? Mas a luz ela tem que o quê? Penetrar onde estão as trevas para dissipá-la. Tá? E hoje as trevas estão aonde? Dentro do coração da humanidade. É aí dentro que entra, na realidade, o entendimento correto da batalha que há de ocorrer. E o estabelecimento deste novo céus. Né? Então a batalha a ocorrer nos céus, na realidade, são os seres humanos envolvidos diretamente no conflito entre Cristo e Satanás e lutando para verdadeiramente estabelecer um novo céu. E esse novo céu é estabelecido à medida, como eu falei no princípio, esse novo céu é estabelecido à medida que os espíritos, né, são completamente voltados para a atuação de Deus. Então vamos lá. Então, olha só ali o texto que está grifado ali. Então, o anjo dos céus, como a voz que fez a terra tremer, bradou: Filho de Deus, teu Pai te chama. Sai. A morte não mais poderia ter domínio sobre ele.
Jesus ressurgiu dos mortos, qual vencedor triunfante. Com temor solene, os anjos contemplaram a cena. Então, o anjo dos céus. O anjo dos céus. Mas quem é esse anjo? Literalmente, o anjo que chamou Cristo do sepulcro foi quem? Gabriel. Se céu identifica um estado espiritual, então tem o céu celeste, onde Deus está presente, e tem o céu das trevas, que é aqui. Sim. E no caso, se o anjo que chamou Cristo da sepultura foi Gabriel, e diz que é o anjo dos céus, e ali está dizendo mais abaixo que os anjos contemplaram a cena. Quem são os céus do qual Gabriel é o céu, é o anjo? Quem são os céus do qual Gabriel é o anjo? É o anjo. O anjo dos céus. Mas embaixo, quem é que contemplaram lá a cena? Só que ali no caso não. Ó. Ali, o anjo dos céus, lá que ressuscitou a Cristo, ou seja, que chamou a Cristo da sepultura, foi Gabriel. Ellen White deixa bem claro o desejado de todas as nações que foi Gabriel. E ali o texto chama ele de o anjo dos céus. Só que embaixo, quando Cristo ressurgiu dos mortos, depois que Gabriel então o chamou, fala que com temor solene os anjos contemplaram a cena. O que dá a entender o quê? Que o céu. Mamagdan? O que dá a entender ali que os céus ali são quem nesse parágrafo aqui? Não, então, se é os anjos dos céus, então ele tinha acesso ao céu celestial e o céu ali onde Jesus presente estava. Também. Só que aí que dá para entender, pode ser os apóstolos? Não. Não, ainda não. Aqui nessa cena aqui, Gabriel ele tinha vindo com a comitiva. Ele tinha vindo com a comitiva de quê? De anjos. Só que no começo do parágrafo mostra que Gabriel ele é o anjo dos céus. Ou seja, ele é o anjo que estava guiando, comandando outros anjos. Então ele era o anjo dos anjos. O anjo dos anjos. O céu dos céus. Tá? Os céus aqui são símbolos de quê? Dos anjos que estavam acompanhando ele. Comandante de uma tropa celestial. O comandante de uma tropa celestial. Tá? Aqui embaixo explica, confirmando. Este anjo dos céus foi o anjo Gabriel, que ressuscitou Cristo. O espírito que predominou foi o de Gabriel. E aí houve uma mudança no céu para que Cristo fosse chamado da sepultura. Gabriel veio e o espírito que predominou para chamar Cristo da sepultura foi o de Gabriel. Às vezes na tradução deixa-se minúsculo, maiúsculo, mas pela própria designação ali deveria ser maiúsculo, né? Porque ele, como céu dos céus, não tem como ele ser, né? Ele vem como comandante, ele vem como autoridade. Então, automaticamente, com esse título, todos os títulos começam com letra maiúscula. Ali tem um entendimento mais profundo ali. Ali está dizendo assim, presta bem atenção. Então, o anjo dos céus. Quem é o anjo do céu da terra? Agora, nesse exato momento. Não. Gente, quem é o Deus deste século? Satanás é o Deus deste século, certo? Então, Satanás é o anjo deste céu. Né? Mas no momento ali em que Gabriel veio a ressuscitar Cristo, está dizendo ali, o espírito que predominou foi o de Gabriel. Por isso ele está sendo chamado de que? O anjo dos céus. Dos céus. Deu para entender? Tanto desse céu como do outro. Sim. Entendi. Exatamente. Só que, independente ali do começar com maiúsculo ou minúsculo, até mesmo pelo entendimento ali, se mostra que é um ser de autoridade. Que é um ser de autoridade. Que é alguém de autoridade, que vem portando uma autoridade. Tanto é que ele porta essa autoridade, como ao chamar Cristo prontamente o quê? Ouviu a sua voz. Se não tivesse autoridade, ele não ouviria. Nós não podemos, irmãos. Por exemplo, ali é um texto do original de um livro do Espírito de Profecia, certo? E lá está escrito dessa maneira.
Então nós não podemos estar, ninguém sabe se foi um erro de grafia, se foi um erro de tradução, ou se foi falta de entendimento para escrever dessa maneira. E nós não podemos nos ater a uma simples letra maiúscula ou minúscula para poder fazer base de compreensão. Né? Então, na realidade, nós podemos compreender pelo que está o texto trazendo para nós. Pela palavra que está dizendo ali. Não, aquele lá em cima, o anjo dos céus. Vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 2, verso 44. Daniel 2, 44. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído. E esse reino não passará às mãos de outro povo. Ele fará em pedaços e consumirá todos esses reinos. No entanto, ele mesmo permanecerá para sempre. Esse Deus do céu é do bem ou é do mal? Mas por que se ele vai dominar, Apocalipse 11:15 fala que o reino, o que aconteceu com o reino da terra? Se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E do seu Cristo. Então o Deus foi mudado. Então quando fala Deus do céu, o que quer dizer com isso? Se nós estamos avaliando o céu, céus ali, né? Anjo dos céus, por exemplo, um anjo voando pelo meio do céu. Deus do... ou Deus deste século. O que quer dizer essa palavra céu? Está limitando a uma certa compreensão. Não é isso? O que os irmãos estão entendendo disso aí? Deus do céu. Quando fala Deus do céu, é aquele que está governando. É aquele que está emanando o Espírito. Só que é Deus do céu. Está emanando o Espírito aonde? Na atmosfera celestial. Céu é um firmamento, é atmosfera. Por exemplo, aqui podemos dizer que é um pedaço do céu. Ellen White fala que um lar, quando é bem administrado, ele é o que para as pessoas? Um pedaço do céu, uma porta do céu. Ou seja, é parte de uma atmosfera celestial. Quando fala então Deus do céu, significa que esse Deus emana um Espírito para a atmosfera em que todos possam achegar-se. Hoje, agora, por exemplo, nós estamos estudando aqui, buscando a compreensão da palavra de Deus, aqui nós podemos dizer que nós estamos tentando implantar a atmosfera celestial. Mudar o céu. E aquele que vem ministrando, que ministra, na verdade, que vem lá do topo e que se divide depois que reparte, essa atmosfera celestial é o Deus do céu. Por exemplo, nós sabemos que existem espíritos ministradores, não é isso? Anjos ministradores, que estão buscando ministrar sobre nós, certo? À medida que o meu espírito passa a estar apto a receber a ministração destes seres ministradores, ou digamos de um ser ministrador que deveria ministrar sobre mim, no caso. Então, neste caso, foi estabelecido o quê? Um céu. Certo? Então, imagine quando seres humanos estiverem aptos a receberem a ministração do céu. Quer ver um outro exemplo que o irmão Diego está comentando na própria Bíblia? Lá em Daniel capítulo 4, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, uma visão. Nessa visão, nós não vamos ler o capítulo, mas só vou comentar com vocês, depois vocês podem analisar em casa, estudar em casa esse capítulo. Nessa visão, o rei Nabucodonosor, ele viu o quê? Uma árvore gigantesca, enorme. E essa árvore, na visão dele, relata-se Daniel, que ela o quê? A sua copa, ela tomava conta do quê? Chegava até o céu. E tomava conta de toda a terra. E ele não entendeu o significado daquela visão dele. Quem é aquela árvore? O que significava aquela árvore que tomava conta da terra todinha? Vinha animais para poder se achegar à sua sombra. Vinham aves para aninharem-se nos seus ramos. Ele não conseguia entender. Quando Daniel explicou para ele o significado daquela árvore, ele falou o seguinte: rei Nabucodonosor, essa árvore é tu. És tu que vieste a ser grande e passaste a reinar. Ou seja, naquele período, quando o rei Nabucodonosor estava governando, qual era o nome que era, vamos colocar assim, ecoado em todos os recantos da terra? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Então, o espírito que passava pelo ar, pelos céus, pela atmosfera, em todo o globo terrestre, era o espírito de quem? Do rei Nabucodonosor. É mais ou menos isso que o Diego está querendo dizer.
Ou seja, o ser que está naquele momento ecoando o espírito dele, o conhecimento que ele está transmitindo, que o nome dele começa a repercutir em todos os cantos da terra, este passa a ser o Deus do céu. Esse passa a ser o Deus do céu. Quando a Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, isso significa que Satanás ainda está o quê? Exercendo domínio. Exercendo domínio. Está ainda governando, está ainda comandando. Porque as obras dele é que são vistas e manifestas em toda parte. Agora, quando mudar de Senhor, quando surgir um outro ser, que agora comece a fazer as obras de Cristo, comece a ser conhecido, comece a ser divulgada a mensagem desse ser, agora o Deus desse século vai ser mudado. Agora o Deus do céu será mudado. O Espírito que governa o mundo será mudado, alterado. Aí, que nem fala em Efésios 6,12, que nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra os principados e potestades. Se eu não me engano, eu li no Espírito de Profecia, não sei se eu estou enganado, quando Cristo estava no túmulo, Satanás, ele designou ali uma comitiva de demônios para que não ressuscitasse Cristo. Então quer dizer que esse anjo Gabriel, que é o anjo dos céus, que quer dizer a comitiva celestial, antes de vir ressuscitar Cristo, teve essa batalha também espiritual, no mundo espiritual, para que ele viesse e emanasse esse espírito e ressuscitasse Cristo. Houve essa batalha. Então aí é o confronto, então. Quando Ellen White comentou sobre anjo dos céus e se relacionar a Gabriel, qual foi a posição que Gabriel ocupou quando Lúcifer caiu? A posição dele. Só que quem governava o céu? Quem era o Deus do céu? E agora quem é o anjo dos céus? Ficou claro? Então agora quem emana o Espírito é quem? Tem Gabriel, irmão. Tem Gabriel. E aí está lutando, está batalhando, né? Que é Gabriel, no caso Gabriel, é o anjo que está também defendendo, lutando com ao mesmo tempo que Gabriel é um ser, com outro, é também um título, mal, uma hierarquia, né? Só que nesse caso mostra ali que Gabriel é o anjo dos céus. Essa frase, anjo dos céus, está mostrando para referir o que significa céus, para nós podermos compreender o que está na sequência. Tanto que falou ali embaixo, ó, este anjo dos céus foi o anjo Gabriel, que ressuscitou Cristo. O espírito que predominou foi o de Gabriel. Então quem comandava, quem emanava o espírito era Gabriel. É isso que quer dizer ali. Acho que todo deu para entender. Deu para entender, irmãos? Pode esmiuçar mais ainda, para ver se dá para entender melhor. Nós estamos em Goiânia, de casa em casa, porta em porta, de porta em porta, espalhando a mensagem. Haverá um dia em que em todas as esquinas onde tiver uma reunião de pessoas, estarão falando sobre o quê? Sobre essa mensagem. Sobre uma mensagem de um e o autor que bate de porta em porta, e estará de boca em boca, todos falando a respeito de um só assunto. De quem é o céu de Goiânia? Aonde se vai, se pergunta, quem é essa autora? Isso quer dizer, então, que há um novo anjo no céu de onde? De Goiânia. E agora, aonde esse anjo passar, aquele céu do local vai ser o quê? Transformado. Transformado. E tomado. E tomado. E as fronteiras do reino de Deus vão se alargando. Vão se alargando. E se ele fala espírito que predominou, é porque existiam dois espíritos. Exatamente. Né? O predominante foi o anjo Gabriel, mas pelo menos mais de um existia ali. Mais de um existia, sempre existiu. Né? Sempre existiu. Agora ali, o que predominou naquele momento foi o de Gabriel. Vamos continuar aqui. Apocalipse 16, verso 11. E blasfemaram o Deus do céu. Prestem bem atenção ali agora, como vai ficar mais claro agora esse texto de Apocalipse. Apocalipse 16, 11 diz assim: e blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. A frase, o Deus do céu, é o mesmo que dizer o Deus deste século.
Vamos lá. Houve uma troca de espírito no ar. Ou seja, no céu atmosférico. Deus é espírito. Houve uma troca de Senhor. Ou seja, o Deus desse século hoje ainda é Satanás. Mas quando houver uma troca de Senhor, o Deus desse século será quem? O anjo do Apocalipse 18. Aquele que derramou a sua taça sobre o ar. O anjo do Apocalipse 16. O sétimo anjo. O sétimo anjo. A sétima taça. A sétima praga foi derramada sobre o ar. Ou seja, o estado de espírito do ar atmosférico da Terra agora vão pertencer a este anjo, que agora também vai ser chamado o Deus do céu. Então, irmão Ricardo, então o remanescente vai ser o quê? Vai ser vai estar representando Gabriel, né, no caso. O remanescente vai estar representando Gabriel, que é o título. Só que ele ainda vai ultrapassar esse estado de hierarquia espiritual, porque agora ele vai ser chamado de Miguel. Tá? Então, por enquanto, hoje, vamos colocar assim, Gabriel, ele é o revelador de mistérios. É o revelador da palavra. Então, todo aquele... E Gabriel significa também o quê? Homem de Deus. Homem de Deus. Elias revelou mistérios da palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Revelou. E também Elias foi chamado de homem de Deus. Eliseu também foi chamado homem de Deus. E ele também revelou mistérios da palavra. Moisés também revelou mistérios da palavra. Paulo revelou. Todos os profetas no passado revelaram. Os apóstolos e os que vieram após também revelaram. Então, na verdade, todos esses profetas do passado, os apóstolos e os que vieram depois deles, também têm o mesmo nível de hierarquia de Gabriel, que é revelador dos mistérios. Só que Miguel, ele é o príncipe da guerra, o general do exército do Senhor, é o anjo de máximo poder e hierarquia celestial, é o arcanjo Miguel. Ou seja, todas as batalhas, todas as guerras só podem ser vencidas se quem estiver à frente da batalha? Miguel. Por isso que Satanás ainda não foi destruído e nem destronado, porque Miguel ainda não tinha se levantado. Quando se levantar Miguel, o defensor dos filhos do seu povo, como diz Daniel 12:1, então o que? Haverá um tempo de angústia qual nunca houve. E neste tempo de angústia vai ser trocado o Senhor do céu. E aí é que se mostra, né? Houve batalha ou peleja no céu. No céu. Miguel e seus anjos. Então a luta vai ser vencida por Miguel. Então, sim. Então, todos esses anjos, Gabriel do passado, está esperando esse Miguel para concretizar o exército e ganhar a guerra. Por exemplo, quando nós oramos em batalha, quem é que nós chamamos? Como é que nós podemos chamar Miguel se ele não se levantou? Porque aí, se é uma hierarquia, quando nós chamamos Cristo, quem é que vem? Tem um texto que fala assim: Moisés, quando ele ressuscitou, ele foi recebido pelos anjos e Cristo, né? No mundo invisível. Só que ele teve outro nome. Qual foi o nome que ele teve lá? Cristo. Então, quando nós chamamos Cristo, nós chamamos o corpo de Cristo. Assim como Miguel também pode ser considerado um corpo. Só que o corpo ainda não está completo. Falta a parte principal, a cabeça. Né? Então, quando nós chamamos Miguel, que mostra ali, é um principado de guerreiros. De todas as épocas até a nossa hoje. Gabriel também podemos dizer que pode ser a mesma coisa. Mas o mesmo pode ter a hierarquia de Gabriel e de Miguel. Pode ser revelador dos mistérios e também um príncipe da guerra. Guerreiro. Na realidade, já foi falado aqui, a irmã já falou que na verdade ele acumula, né? Acumula patentes e hierarquias.
em si. Nosso horário já está findo, né? Então, amanhã, se não houver fatos extraordinários, nós vamos dar continuidade no Apocalipse 1 pela manhã. Se houver novamente fatos extraordinários, vamos dar mais uma recapitulada no capítulo 12. Acredito que deu para poder abrir mais alguns pontos importantíssimos hoje, né? Então, louvado seja Deus por isso. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração para terminarmos. Santo e poderoso Deus, nós imploramos a Ti que nos ajude a poder fazer parte desse exército que está sendo formado para trocar o Senhor desse céu. Ajuda-nos a colaborar para que esta mensagem possa estar sendo divulgada aonde quer que nós estejamos colocando nossos pés. Ajuda-nos a poder sermos homens e mulheres que aprendam a viver pela palavra, dar a vida por esta palavra, para que dessa forma o Teu Espírito possa ser ministrado em todos os recantos desse obscuro mundo. Nós Te pedimos que repreenda as forças das trevas, primeiramente dentro de nós mesmos, nos dando a capacidade e a autoridade vinda do Senhor para repelir todos os pensamentos maus, desejos maus e desígnios maus do nosso coração. Para que dessa forma possamos ser um receptáculo do Teu Espírito, um tabernáculo móvel, para que dessa forma o Teu Espírito através de nós possa fluir para todos os recantos dessa terra. Amém. Também Te pedimos, Senhor, que ajude a todos aqueles irmãos e irmãs que estão também nas suas batalhas e angústias e lutas espirituais, muitos dos quais às vezes não têm forças de por si só vencerem os principados e potestades das trevas. Mas imploramos que o Senhor capacite a cada um de nós, para que possamos contribuir com a vitória deles, e dote-os de força e poder, para que possam eles, por eles mesmos, através do Teu Espírito, repelir as forças do mal. Amém. Nós Te pedimos que continue conosco esta noite, em nome do Senhor Jesus e pela divina inspiração do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite para todos os irmãos e as irmãs, né? Nossos irmãos também que nos acompanham pela internet, uma boa noite para vocês. A paz do nosso Senhor Jesus possa estar com vocês. E amanhã às 5 horas daremos continuidade nos estudos do Apocalipse.